mulher de 32 anos foi vítima de um estupro aqui em Caruaru essa semana. A vítima disse à Polícia Civil que conheceu o suspeito nas redes sociais e após o crime foi deixada na BR-232. Isso mesmo. E esse tipo de encontro é muito comum, né? Infelizmente, em alguns casos, termina nessa história que a gente acabou de contar aqui para vocês. Vamos chamar a Patriota Júnior ao vivo novamente para conversar com a gente sobre isso. Patriota, a gente queria saber, né, quando a gente fala sobre esse tipo de assunto, é sempre aquela história dos cuidados, né, mas a gente nunca vai saber quem é que está do outro lado, principalmente quando a gente fala sobre internet, né, e a gente queria saber qual o perfil dessas vítimas, ou se esses casos são aleatórios, ou a gente consegue observar algo para não cair nesse tipo de coisa. O que é que dizem os especialistas no assunto, Patriota? Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade, né? Realmente é um caso que chamou a atenção. Essa mulher, né, teve esse contato por uma rede social com um homem, uma pessoa desconhecida, né? Acabou sendo estuprada, né? E largada, a palavra é essa, né? Nas margens da BR-232 aqui em Caruaru. Caso que chama a atenção, e como você disse, né? A internet é um mar aí perigoso, principalmente quando você começa a conversar com uma pessoa desconhecida. Do outro lado, você não sabe, na realidade, quem está ali conversando com você, né? A gente vai conversar aqui sobre esse assunto com a Caroline Campos, que é advogada e integrante da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB Caruaru. Caroline, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Que tipo de precauções tentar tomar nessas conversas por meio de redes sociais, principalmente em relacionamentos, aplicativo de relacionamentos amorosos, porque muitas vezes você não sabe quem está do outro lado, né? Bom dia a todos e todas. Então, é verdade. É importante tomar algumas precauções para minimizar esses riscos. Lógico que o que previne o estupro, na realidade, é a conscientização social, né? Saber sobre consentimento, saber que não é não. Mas nesses casos de encontros com pessoas da internet, é importante, por exemplo, fazer com que esses encontros sejam em locais públicos, né? Porque vai minimizar esses riscos diante das pessoas, né? Também se certificar de conhecer um pouco melhor essa pessoa, procurar dados na internet. Hoje em dia a gente tem ferramentas que, por exemplo, quando a gente pesquisa o nome daquela pessoa na internet, vai mostrar, né, processos, enfim, vai mostrar um histórico dessa pessoa e a gente vai conseguir obter mais informações antes de fazer esse encontro. Porque as mulheres ainda são mais vulneráveis a esse tipo de crime? Infelizmente, a gente tem no Brasil o que se chama a cultura do estupro, né? O que é isso? Significa que as mulheres, elas são objetificadas, né? Elas têm seus corpos subjugados e elas não são vistas como sujeitos que detêm dignidade e liberdade sexual. Então, isso passa uma impressão para esses agressores de que esse crime não vai ser punido, justamente porque é um crime que deixa poucos vestígios, né? Já que ele acontece num ambiente tão íntimo, como é entre quatro paredes. Então, o relato daquela mulher, ele precisa ser acreditado para que possa haver essa denúncia e haver a continuidade. Então, quando a gente tem uma cultura, né, que não acredita, que tenta justificar, em vez de amparar essa vítima, tenta justificar o crime, acontece que isso contribui para que as mulheres fiquem mais vulneráveis a esse tipo de crime sexual. Tem um perfil das vítimas desse tipo de crime? Atualmente, no Brasil, a gente tem um dado de que as vítimas de estupro são, em 80%, mais de 80%, as mulheres, que essas vítimas, elas têm, em média, 13 anos de idade e que são mulheres negras. Então, isso significa que, além das mulheres estarem mais vulneráveis, a gente também tem que acontece a cada 8 minutos o crime de estupro no Brasil. Então, esse é o perfil que a gente tem que demonstra realmente a vulnerabilidade de mulheres para esse tipo de crime. Ô Carolina, além também da falta de conscientização, existe a ausência de leis também mais rígidas, punições mais severas para quem comete esse tipo de crime? Na realidade, o que falta é que seja efetivada a lei como ela de fato está escrita, né? A gente tem boas previsões no Código Penal, só que falta, de fato, colocar essas leis em prática, né? Porque é o que acontece. Essas mulheres, muitas vezes, elas não se sentem
amparadas, não se sentem incentivadas a denunciar esse crime justamente porque sabem que vão passar por alguns sentimentos, como a vergonha, o julgamento social. Enfim, precisa que o relato da vítima seja credibilizado, como eu disse anteriormente. Como é a atuação dessa comissão aqui da OAB nesse tipo de caso? Há também um suporte, o combate a esse tipo de violência? Então, aqui na Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB, o que a gente realiza, na verdade, são orientações. Então, a gente trabalha mais por meio da prevenção, né? A gente faz a conscientização, a gente também faz parecer sobre determinados casos, quando é solicitado. Então, a gente trabalha mais com esse público do que com uma pessoa vítima do crime, sim. Porque o ideal é que a pessoa que foi vítima do crime procure uma autoridade policial. As investigações desse tipo de caso, doutora, quando a vítima conhece o agressor pela internet, as investigações costumam ser mais bem-sucedidas? O que acontece? Muitas vezes essa vítima ela não tem a quantidade de dados suficientes sobre esse agressor. Então, realmente, às vezes esse crime ele acaba passando impune justamente porque não por ser culpa da vítima, lógico, é importante a gente ressaltar que nunca é culpa da vítima, mas porque esse agressor, ele procura formas, né, como eu posso dizer, de ele não deixar dados, não deixar vestígios, e aí ele faz isso justamente em um momento muito privado com a vítima, né? Então, ela vai acabar não sabendo outras informações sobre ele. É importante, então, prestar atenção no comportamento, né, da outra pessoa, do outro lado do celular, contar sempre para amigos, para parentes, isso ajuda também. Exato, é muito importante, assim, por exemplo, enviar a localização para um amigo, deixar um amigo ali ciente, tá sempre com um celular carregado. Enfim, são medidas, né, que infelizmente a gente tem que tomar, né, na situação que a gente vive, principalmente sendo mulher, né, o ideal seria que a gente vivesse uma vida. Opa, a gente perdeu a conexão com o Patriota. Deixa eu só dar uma ligadinha para Patriota, só para concluir, né, o raciocínio, né, sobre esse assunto que é tão delicado. Infelizmente, né, a gente acha que é um encontro, né, um encontro romântico, né, uma paquerinha e tal, mas tem que tomar cuidado, né, a gente não tem um minuto de paz, tá? Deixa eu plugar. Pronto, Patriota, pode concluir aí. Patriota? Opa! Ouve, Patriota? Agora. Vamos lá. A gente, aqui com a Carolina, a gente falava, né, que é importante prestar atenção, né, no comportamento da pessoa que está do outro lado, né, esse ambiente virtual. Caiu novamente. É a área que o Patriota tá, que é ruim. Deixa eu tentar ligar direto. O Patriota Júnior está conversando com a gente sobre o caso de estupro registrado essa semana, né? Uma mulher conheceu uma pessoa nas redes sociais, acabou sendo estuprada após o encontro e largada na BR-232. Pronto, Patriota. Pronto, Renata. Para a gente finalizar aqui com a Caroline Campos, né, a gente falava que é importante, né, prestar atenção também no comportamento da outra pessoa, né, no ambiente virtual, falar amigos, parentes, porque isso tudo pode ajudar, né, Carolina? Com certeza. É importante a gente, como eu havia dizendo, a gente procurar fazer esses encontros em locais públicos, enviar a localização para amigos e parentes, deixar as pessoas ao nosso redor realmente cientes, né, que a gente vai ter um encontro, que não conhecemos bem aquela pessoa, mas tentar pesquisar o máximo sobre aquela pessoa, conseguir informações íntimas, para que, eventualmente, a gente possa ter mais dados sobre aquela pessoa com que vamos ter esse encontro, né? Amigos em comum, enfim, todo esse tipo de informação. Perfeito, obrigado pelas informações. Conversamos aqui com a Caroline Campos, que é advogada e integrante da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB Caruaru. Orientações importantes aí, né? Renata, eu volto contigo. Obrigada, Patriota. Pois é, principalmente as meninas, né? A gente fala porque as
especialista mesmo disse aí, 80% são mulheres, não dá para confiar. Eu sei que essas pessoas mal intencionadas têm a